Vamos lá. Hoje a nossa conversa é sobre Yin e Yang. O que você já sabe sobre isso? Eu gostaria que vocês fossem entrando e contando para mim, respondendo para mim essa pesquisa. Respondam a pesquisa. Você é mais Yin ou Yang? O que vocês pensam sobre isso? A gente poder ter uma conversa bem interativa, tá bom? Olá, olá, boa noite. Eu quero conversar com vocês nesse assunto, porque ele é um assunto muito importante nesse momento nosso social. É um assunto muito importante para a gente entender o nosso lado feminino, o nosso lado masculino, o quanto essas polaridades elas são harmonizadoras do nosso ser, o quanto elas nos integram, o quanto elas potencializam as nossas forças internas, tá? Então, para a gente iniciar, é importante que a gente tenha noção de que o Yin e o Yang, ele é uma teoria estudada na filosofia do Tao, da China. Quem quiser saber mais, eu vou colocar um link de umas palestras, de alguns livros, e que trazem entendimento um pouco mais abrangente sobre isso. Eu vou trazer para vocês na forma como eu uso na terapia, tá? Quando eu acolho uma pessoa para o atendimento com os florais de Bach, eu uso algumas técnicas de autodescobrimento, porque nem sempre nós sabemos interpretar nosso emocional. Nem sempre eu sei dizer para você, por exemplo, que eu sou perfeccionista. Nem sempre eu sei avaliar até que ponto minha autoestima tá boa ou tá ruim. Até que ponto a culpa ela tá invadindo o meu ser e que peso ela tem. Então, quando a gente começa a pensar sobre esse assunto, a gente começa a entender melhor através do símbolo do Yin e do Yang. E eu queria tanto mostrar para vocês aqui, não consigo, deixa eu ver se eu consigo colocar uma imagem aqui. Aqui onde a gente entra é muito difícil de voltar depois, eu teria que ter colocado antes. Estão pensando aí, né? Vocês já viram o símbolo do tal, do Yin e do Yang? Aquele círculo onde a gente tem metade preta, metade branca. A metade branca tem um pontinho preto e a metade preta tem um pontinho branco. O que será que significa isso? Geralmente, nós olhamos para a parte escura da polaridade, daquele círculo, e a gente interpreta como o lado feminino, o lado lua. E agora a gente vai começar a entender um pouquinho mais desse lado, tá? É como se nós tivéssemos em nós as duas polaridades. Elas precisam estar em equilíbrio, elas precisam ser utilizadas por nós, porque nelas, nos dois lados, nós temos forças que nos sustentam. Quando a gente usa um lado só, por exemplo, se eu uso só o lado feminino, eu começo a ficar cansada, eu começo a ficar com dificuldades emocionais, mentais, comportamentais, né, sociais, inclusive de prosperidade. Quando eu começo a utilizar muito o branco, né, o lado branco, que é o Yang, e eu começo, que é o Sol, que é o lado claro dessa circunferência, eu começo a ficar também desconectado, eu começo a ficar agressivo, eu começo a ficar ansioso, eu começo a ficar muito acelerado. Então, a nossa ideia é entender um pouquinho nessas polaridades como é que a gente tá. O legal de entender as duas polaridades em movimento é porque elas dão fluxo. É como se elas começassem a fazer uma roda
girar, para caminhar, para seguir adiante. E quando a gente não tem as duas polaridades fluentes, né, acontecendo, sendo utilizadas e sendo energizadas, nutridas, a gente vai ficando frágil, a gente fica sem força. É a mesma coisa também que a gente imaginar uma roda sem o eixo, ou com o eixo, o eixo não está no centro, né? Vamos imaginar como é que fica uma roda assim. Ela roda muito de um lado, depois do outro, ela vai rápido, demora, depois vai rápido, porque ela não tem um eixo no centro, né? Consegue imaginar isso, né? Imagina, tem uma circunferência e de repente o centro, ele tá aqui na lateral. Como é que essa roda vai girar, né? Se a gente tira o centro dela, ela perde o fluxo, né? E aí vira uma bagunça na nossa vida. Então, muitas vezes a gente se sente assim. E eu gosto muito e utilizo essa ferramenta para a gente se olhar, porque a gente pode ajustar muitas coisas em nós. Não para se enquadrar no que a sociedade pede. Não para se enquadrar num contexto, né, que é exigido. Mas para a gente se situar em nós. Para a gente se centrar na nossa essência, no nosso interior. E hoje em dia, a gente percebe que a sociedade, ela tem girado essa circunferência, promovido o olhar para isso de outra forma. É como se a gente tivesse que se moldar ao que a sociedade pede. A gente vai explorar um pouquinho mais isso também, tá? Então, eu tenho um quadro. Eu tenho um quadro, só que eu acho que eu deixei lá no território do Sol a minha circunferência do Yin e do Yang. Ai, 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 eu tenho que usar um floral para minha memória, sabe? Vou ver se eu consigo manipular um. Então, assim, eu vou usar esse círculo aqui que eu tenho para que a gente possa perceber, então, essa circunferência é como se a gente tivesse a possibilidade de usar ela inteira. Mas aí eu uso só a metade dela, ou eu uso só um pedacinho, ou eu uso uma parte dela. Não me dá sustentação. Então vamos lá? Vamos perceber então um lado dessa polaridade, dessa energia, que é o lado feminino, e que eu tenho um lado feminino e um lado masculino, e que você que está aí me assistindo, mesmo sendo um homem, você também tem as duas polaridades. Todos nós temos as duas polaridades. Tudo na natureza tem força das duas polaridades. Quando a gente olha para uma árvore, por exemplo, e a gente percebe que a força que ela extrai com as raízes, né? A força que ela puxa da terra para ela trazer para a seiva, né? Que ela puxa. Então, ela usa uma força uma força interna, uma força silenciosa, uma força que ninguém está vendo. Você pode parar na frente de uma árvore, você pendura tua rede, amarra no tronco, você não vai saber, só se você, né, quiser meditar sobre isso, refletir sobre isso, mas normalmente nós não vamos reconhecer a força trabalhando e trazendo nutrientes para a árvore crescer. O tempo todo a vida está acontecendo naquela árvore. Ela está fazendo um movimento interno grandiosíssimo, trazendo nutrientes, trazendo água e acontecendo vida nela, mas a gente não vê. Porque a força Yin é a força silenciosa que acontece na árvore. Aí depois a árvore pega e faz o quê? Ela começa a se revelar, né, para as pessoas. Ela começa a crescer, ela expande nos seus galhos, ela apresenta folhas, ela apresenta frutos, ela vai apresentar algo que pode oferecer, ela vai apresentar algo que ela pode trocar com o outro.
expansão da árvore, né? Ela vai fazer sombra, ela vai... O que que a gente vê mais na árvore acontecendo? A florzinha que está nascendo, que está trazendo fruto, o perfume que ela está exalando, tudo que ela pode manifestar. E essa é a força Yang, tudo que está manifestado. E é bacana de ver esses dois acontecimentos formando a estrutura da árvore, dando possibilidade da vida em harmonia. Mas se você pega só a flor da árvore, você também vai ver força Yin e força Yang acontecendo ali. Você vai ver a força do núcleo da flor, né? Onde se concentra o pólen, onde se concentra a vida, a força de gerar sementes e tudo mais, ali no centro da flor. E depois as pétalas que se abrem, que mostram o colorido, o perfume, e que se apresentam para os outros seres, para o passarinho que faz a troca ali, é a força Yang. E nós também. Nós temos órgãos que são órgãos Yin, temos órgãos Yang. Sim, a nossa personalidade, ela também está sendo formada por forças Yin e forças Yang. E como o nosso trabalho é de autodescobrimento, é o descobrimento de nós, como é que nós funcionamos, como é que nós respondemos à vida, à sociedade, como é que nós convivemos, como é que é o nosso comportamento, tudo isso faz parte da nossa psique e nós vamos analisar essa parte em nós então hoje, tá? Esse assunto, ele é muito lindo, eu costumo usar uma folha de papel, fazer um círculo nela, desenhar a curvatura que divide o círculo, né? Ela não é reta, mas é aquela curvatura Yin e Yang, depois eu vou colocar aqui. Eu já coloquei no convite, né, para o webinário, então depois vocês vão vendo lá. Deixa eu ver quem que tá aqui, quem que tá chegando. Oi, gente, oi! Caiu a conexão? Tá tudo certo aí? Dá para ouvir? Todo mundo tá aí? Que legal! Quanta gente chegando! Então, nessa força que nós temos, olha, não liga se um cachorrinho começar a latir, tá bom? Não liga mesmo, mas é que a minha companheirinha aqui, eu tenho aqui a porta da sacada atrás de mim e ela fica só querendo ir lá fora. Mas se eu abro para ela sair, não pode passar ninguém na frente dessa sacada, porque senão ela faz um escândalo. Então, eu não sei o que é pior. Vai dormir, princesa, vai dormir, vai. Então, gente, vamos começar agora a estudar o lado Yin, tá bom? O lado da polaridade que é escura. É a força que recolhe as nossas emoções. É a força que nos faz mais introspectivos. É a força que nos faz prestar mais atenção em silêncio. É a força do silêncio. Por isso que não é uma força que ela é só da mulher ou só do homem. Ela está polarizada em tudo, tá? Em todos os seres. E nós vamos interpretando, então, as características emocionais, tá? Esse lado Yin é o lado lua, é o lado escuro, é o lado do silêncio, é o lado frio, é o lado da noite, por isso que ela é o lado preto do sistema, né? Do símbolo do Tao, né? Do símbolo do Yin e do Yang. Esse lado é o lado nosso que gosta de ficar sozinho, que pede para nós de vez em quando, vamos ficar quietinho, porque ele te traz para o centro do círculo, tá? Então é como se a gente usasse, né, nesse símbolo aqui, essa polaridade te recolhe aqui para o centro, tá? Ela traz você para o teu eixo, faz você sempre estar refletindo, puxa, mas para onde que eu estou indo mesmo? Qual que é o sentido da minha história, da minha vida? É uma força que nos puxa para dentro de nós.
É uma força que sempre está nos recolhendo, tá? Veja a importância disso. Quando que ela se manifesta na prática, tá? Quando nós precisamos fazer algo, por exemplo, uma atividade silenciosa, sozinha. Quando a gente precisa realizar uma tarefa que é de atenção, que é uma tarefa com detalhes, com adornos, que é uma tarefa delicada. Imagina um cirurgião, uma cirurgiã, o quanto eles precisam dessa força né, dessa potencialidade para estar concentrados na tarefa que eles estão fazendo, para que eles consigam realizar a sutura, o corte no lugar certo, para que eles tenham habilidade, essa habilidade, mais as habilidades profissionais mais é tudo que a gente usa muito as mãos, é manual, tá? É manual, traz criatividade também, movimenta esse lado interno teu, onde você busca lá dentro do teu ser o teu melhor para colocar ali. Muitas vezes nós usamos a força quando nós estamos costurando, bordando, quando nós estamos cozinhando, quando nós estamos fazendo um bebê dormir. E aí vem os ciclos das mulheres, que é totalmente Por exemplo, quando a mulher ela está gestando uma criança, né? Ela está dentro dela totalmente envolvida com essa força que está na intimidade dela. Ela está sentindo a vida nela. Então, uma mulher, ela vai passar muito melhor a gestação se ela tem a força equilibrada, tendo espaço para ser manifestada. E, por exemplo, também a amamentação, que é uma outra, né, um outro ciclo feminino que depois do parto acontece, né, a vinda do funcionamento através do funcionamento das glândulas mamárias, a vinda do recurso dos nutrientes, ela é nutridora, a força-inha é nutrição. Ela vai nutrir com o quê? Com o que ela tem na sua essência. E como é que a gente amamenta? Em silêncio. A gente amamenta quietinho. A gente precisa ficar parada. Tudo isso é parado, quieto, silêncio, tudo isso é manifestação do nosso lado yin, entende? Então, todos os nossos conflitos, às vezes com o feminino, com esses ciclos internos, eles podem fazer sintomas e podem até causar sérios danos à nossa saúde feminina, né? Então, é muito importante que a gente observe se nós estamos deixando fluir a força em nossa vida. Além dos ciclos, nós temos fases da nossa vida onde a gente é mais convidado ao recolhimento, por exemplo, ainda com a mulher, né? Na menstruação, por exemplo, a mulher tem uma vontade, apesar de nem sempre a rotina permitir, mas a mulher tem uma vontade de se recolher, de ficar quietinha, às vezes de ficar em casa, de não ser incomodada, de ficar em silêncio, porque nossas ancestrais, elas faziam isso, porque elas atendiam à força yin, ao chamado da força yin. E aí existiam as tendas vermelhas, onde as mulheres entravam e geralmente elas menstruavam juntas, na mesma lua, porque todo o processo da natureza sendo mais forte na nossa vida, ela vai fazer com que, fazia, né, na antiguidade, com que as mulheres, elas tivessem o fluxo da menstruação na mesma época, com a mesma lua, devido a todos os fatores da natureza que eram integrados, né, nos quais elas eram integradas. E isso, nesse momento onde elas estavam nas tendas, elas tinham contato com a intuição, em contatos profundos com a divindade dentro delas.
E elas trocavam. E quando elas saíam das tendas, muitos homens, as crianças, todo mundo estava esperando. As crianças tinham acesso, podiam entrar, podiam sair, podia estar com elas. Mas elas saíam com grandes insights de dentro da caverna, né? De dentro da tenda, desculpe. De dentro da tenda, elas saíam com grandes ideias para a comunidade, para o clã. Elas eram então tidas como sábias por isso. E existiu a época do matricentrismo, né? Porque as mulheres elas tinham um centro. E depois, em toda a história da Grécia, a gente vai ver também simbolizando e respeitando a força Yin. Existia a força do fogo, que era toda a casa, mas também na, nas comunas, nos lugares onde se mantinha a sabedoria, se mantinha uma chama acesa. Não podia se apagar aquela chama, e todas as casas também tinham, porque é como se aquela chama, ela ficasse com a força Yin acesa, a força da sabedoria. Então, essa é a força Yin. Como é que ela se manifesta para os homens? Como é que ela se manifesta? Ela se manifesta quando os homens permitem essa sensibilidade, permitem o silêncio, permitem a meditação, permitem a leitura, a interpretação de si mesmos. Por que as mulheres procuram mais terapias? Porque elas estão mais integradas com a força Yin, tá? E opa, tá bom então, legal. Eu quero que vocês coloquem, quando vocês tiverem um tempinho de pensar em si mesmas, como é que tá essa força Yin para você? A força Yin, ela nos permite ouvir músicas, por exemplo, tá? Nessa força Yin, a gente gosta de ouvir a música, de sentir a música. Quando um músico, por exemplo, ele tem ouvidos afinados para interpretar aquela canção, para saber os acordes. Ele está usando a força Yin, que é a sua intimidade. Então, essa força, quando a gente consegue ter essa força, ela mantém a chama dentro de nós acesa, que é a sabedoria, que é a essência, em contato com a nossa divindade, com a nossa centelha divina lá dentro de nós. Então a gente sabe o sentido da vida. A gente não se sente confuso, a gente não se sente perdido, tá? Agora a gente vai para outra polaridade. Na outra polaridade desse círculo, dessa força que habita em nós temos a força Yang, e o nome já traz toda a força dessa polaridade. Do outro lado, nós vamos ter então essa força masculina, é a força do sol, é a força do dia, do claro, de tudo que pode ser visto. Essa é a força do movimento, é a força da expansão, é a força do barulho, da alegria, é aquele que cantarola, então aquele que ouvia a música com a força Yin e depois ele vai tocar, ele vai cantar, ele vai utilizar da força Yang para expressar então aquilo que ele sentiu com a força Yin. Veja como o equilíbrio fica perfeito se a gente consegue usar as duas polaridades. Agora, se a gente não consegue utilizar as duas polaridades, a gente não manifesta todo aquele potencial, aquela sabedoria Yin. A gente não consegue falar disso. Então, a gente precisa da força Yang também, que é a força que sai de casa, é a força que vai em direção ao outro, é a força que convive, é a força que consegue trazer recursos, é a força do nosso foco, né? A força de quem pega uma direção e vai, e caminha, e luta. Essa é a polaridade da coragem, certo? Então, é movimento, dá para sentir bem que aqui
No lado Yang, nós temos o fogo, tá? E no lado Yin, nós temos a água. E os dois se complementam, tá? Os dois se complementam. Os dois, eu gosto também do exemplo que a professora Lúcia Helena, da Nova Acrópole, a quem eu recomendo muito para vocês assistirem as palestras ou fazer cursos com ela, porque é maravilhoso. Ela dá um exemplo dessas polaridades, dessas forças internas que nós temos em relação à nossa evolução. Então, ela fala que se nós utilizamos somente a força Yang, por exemplo, é como se nós tivéssemos uma escada. E nessa escada nós temos somente as laterais da escada. A força vertical, certo? Então, nós temos ali duas travas e nós podemos tentar subir por elas, mas elas ficam frouxas, elas não têm sustentação. Como é que a gente sobe? Como é que a gente vai subir num prédio, digamos, para alcançar lá 3 andares, 60 metros ou mais, né? 90 metros de altura, somente com 2 ripas paralelas? Como é que a gente sobe? Como é que o trabalhador vai subir? Não tem ascensão. É preciso o quê? É preciso a outra parte da escada, né? Ou as outras partes da escada, que são os degraus. A gente precisa, um por um, para a gente poder subir, para a gente poder alcançar, um a um, o destino. Então, a gente vai subindo, que seria a força horizontal. Então, a gente tem a força vertical e a força horizontal. Eu acho esplêndido essa analogia que ela faz da escada com as forças dentro de nós. E se eu tenho um amontoado de tabuinhas e degraus ali todos sem apoio vertical, também não consigo. Então, a gente precisa de propósitos para o Yang e para o Yin. A gente precisa perceber que essas forças, elas fazem a vida fluir em nós. Outro exemplo bem legal é assim, a força Yang, ela vai no mercado buscar comida, por exemplo, ou ela vai para a roça colher. A força Yang, ela vai lá e traz o alimento e coloca na mesa. E a força Yin vem depois, pega o alimento, lava, corta, tritura, pica, sei lá o que faz, descasca, trabalha em cima daquele alimento, usa o fogo, usa a água e prepara pratos maravilhosos. Veja, eu não disse que o homem vai buscar e a mulher vai cozinhar. Não. Pode ser a mesma pessoa. Uma força interna faz um movimento, outra força interna faz outro movimento. Mas está dentro de mim os dois. Aí começam os problemas. Quando nós nos relacionamos, muitas vezes nós acostumamos com a força Yang de outra pessoa. E nos acomodamos com essa força Yang do outro. E eu vou ficando mais quieta, mais no meu canto, vou deixando que o outro seja meu Yang. Porque ele faz para mim. Ele vai no banco para mim, ou ela vai no banco para mim. Ela que fala quando chega alguém, ela que responde, ele que responde, quer dizer, o outro é a minha força Yang. E eu começo a projetar no outro a minha força Yang. Problema também se eu projeto Yin, né? Se eu não consigo aquietar, se eu não consigo acalmar, eu não consigo falar com fulano. Vá lá você que é mais calmo, vá lá você que consegue ouvir ele. Eu não consigo ouvir. Eu não consigo ficar aqui em silêncio. Eu só sei falar. Para a hora de escutar, vai você que faça. Aí eu não consigo cozinhar. Eu vou lá e você que cozinhe. E quando essa pessoa se vê sozinha, às vezes precisando fazer um alimento ou precisando conversar de forma a escutar, vem conflito. Porque nós acabamos, às vezes, vivendo, principalmente casais que estão há muito tempo juntos, tem alguns amigos também, sócios, que acabam formando essa estrutura, né?
Claro que pode dar muito certo, desde que cada um fique cumprindo o seu papel yin e o outro yang, porque a partir do momento que um começa a se movimentar mais também a sua polaridade, porque ela está dentro do outro ser, a hora que ele começa a entrar em contato com essa polaridade que ele poderia estar usando e não estava, começa a dar conflito na relação. Então, qual é uma relação feliz? A relação onde nós conseguimos ser os dois. Quando eu consigo ser as, as duas potencialidades. Quando eu tenho espaço para ser yang também, mesmo sendo mulher. Quando eu dou espaço para o meu marido ser yin também. Eu não acabo assumindo toda a função yin e não deixo ele ser yin. É importante, é muito importante. Aquela mãe hoje a gente vê muitos homens maravilhosos sendo muito yin, sendo assim, uma verdadeira ascensão do homem, do lado, né, realmente masculino de pais, que são assim participativos na vida dos filhos, que são serenos, que são ouvintes, bons ouvintes. Então isso é maravilhoso. Mas a gente tem hoje na sociedade um quadro muito especial que acontece. Meu Deus, eu tô aqui tão concentrada, tão mergulhada no assunto, e eu não sei como que tá para vocês. Já faz meia hora que a gente tá aqui, eu vou falar mais uns 10 minutinhos, e fiquem à vontade para comentar qualquer coisa que vocês queiram sobre esse assunto. Ele é muito profundo, ele traz muitas respostas para todos nós, traz grandes possibilidades. É claro que eu estou abrindo só uma janelinha nesse assunto, eu não tenho a pretensão de encerrar aqui em 10 minutos e esgotar. Eu só quero que você aceite o convite para se olhar, tá? Então, quando a gente fala na sociedade, de um modo geral, o nosso planeta também é yin e é yang. E se eu perguntasse para vocês, vocês acham que o Oriente é mais yin ou mais yang? Qual seria a polaridade do Oriente? E qual é a polaridade mais vista no Ocidente? O que vocês acham? Será que a gente tem uma energia mais yin lá no Oriente? Claro que vai ter dos dois, mas tem uma predominância. Se você olhar para o Oriente, você vai perceber uma força a mais. Se você olhar para o Ocidente, você vai perceber a outra polaridade. Eu não vou responder, eu vou esperar vocês contar para mim o que vocês acham das polaridades do nosso planeta. O que será que acontece lá no Oriente e se vocês observarem bem, qual é a força que está lá, tá? E aqui no Ocidente? O que é que a gente tem aqui no Ocidente? Como é que a sociedade vive? O que é mais valorizado aqui no Ocidente? E assim também na nossa sociedade, em torno de nós também vamos ter ela muito polarizada, às vezes de um lado e do outro. Na sociedade atual, nesse momento que a gente vive, o lado yang, ele ganha disparado. Perceba bem, também nós vamos analisando que o lado yin, ele é olhado como um lado frágil, o lado que ninguém quer mostrar. Porque se eu mostrar que eu sou habilidosa em atividades manuais, no meu silêncio, eu sou habilidosa em meditar, eu sou mais quieta, como é que eu sou vista? Uma pessoa, de repente, incompetente, uma pessoa que talvez não tenha tanta ascensão, sucesso material, porque a nossa sociedade, ela desvaloriza muito o lado yin. E o lado yang hoje é o vencedor. A nossa sociedade aplaude, adora e idolatra quem é totalmente yang, quem não dá muito tempo para o yin aparecer na sua personalidade.
Aqueles que estão sempre em movimento, aqueles que falam mais alto, aqueles que gritam mais, de repente, ele tem mais ascensão. Aquele que tem mais autoridade, autoridade é uma potência yang, é aquele que manda. Geralmente o yin é mais submisso. E isso não é negativo. Muitas vezes na vida, ser submisso é importante. Em algumas situações, a gente precisa do silêncio, porque é ele que traz o nosso centro. Quem vive sempre em movimento perde o centro e perde o sentido da vida e começa a trabalhar e correr e lutar com a força yang e daqui a pouco ele para desconcertado e doente, porque o corpo não aguentou essa polarização do yang e não existe mais como continuar. Ai, obrigada, Débora. Ai, é bom ir sabendo, viu? Porque se eu tivesse com vocês aqui pertinho de mim, eu estaria olhando para vocês e as coisas ficam mais fáceis. Mas assim, eu vou aqui, eu tô muito concentrada, eu tô pensando aqui no coração de vocês que estão sempre aí, que acompanham, que estão ouvindo, porque isso fez para mim uma profunda diferença. Eu, nessa sociedade que a gente olha, me sentia sempre um peixe fora d'água, porque eu sempre fui extremamente extremamente in. Em alguns momentos da minha vida, eu acabei passando por problemas que se eu tivesse usado um pouquinho do meu potencial yang, eu não teria sofrido tanto. Eu precisava um pouquinho mais da força yang, mas eu tinha medo dela. E o medo é yin. A coragem é yang. Eu tinha certos receios. Tinha medo de dizer não. Muitas vezes eu fui submissa. Então, quando eu entrei em contato com essa teoria, e antes dela, antes de estudar como a filosofia Tao, Yin e Yang, eu conheci o estudo do Jung, né? Carl Gustav Jung, como ânima e ânimos. Então, a gente vai entendendo que o Jung, ele bebe nessa fonte tal, né? O Jung, ele vai para o Oriente. Quando ele vai para o Oriente, ele desperta a força Yin dele também. Então, com esse entendimento, eu comecei a me olhar e comecei a perceber, nossa, gente, eu não tenho nada do esquema Yang. Aonde que está essa minha força? E então eu comecei a descobrir que quando eu lutava por uma causa, a força Yang surgia. Quando era por alguém ou para defender um direito, ou quando eu estava no conselho tutelar, e por isso eu hoje honro todos os conselheiros tutelares, eu também honro os professores, que é a minha profissão, né? Por onde eu já passei profissionalmente e onde eu aprendi bastante. Eu, no conselho tutelar, por exemplo, entrando em contato com o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu encontrei meu potencial Yang. E depois eu fui entender isso, estudando ânima, ânimos do Jung, estudando as polaridades Yin e Yang. Quando eu encontrei isso, eu me ajustei, entende? Eu me ajustei. Claro que eu tenho muito para fazer, mas eu comecei a entender e me harmonizar, subindo aquela escadinha, me segurando numa polaridade e avançando nos degraus com a outra polaridade. E isso cura, gente. Isso cura muita coisa. E a gente vai encontrando práticas, por exemplo, como yoga, que fortalece muito a potencialidade yin, porque ela te leva para dentro de você. Só que ela é tão completa, uma prática de yoga, que você, na hora da prática, você vai encontrando tua força yin. Mas quando você termina a prática de yoga, você está totalmente yang, pronto para o mundo, pronto para oferecer o teu melhor. Então, eu gosto também do exemplo de que
o funcionamento do oceano. Quando o oceano ele trabalha com suas águas profundas, recolhendo toda a força do movimento, né, do planeta que recolhe a água, recolhe a onda, né? Quando a onda está voltando para o mar, voltando para dentro do oceano, é a força Yin que puxa, que vem. Agora, quando a força Yang vem se manifestar, é a onda que explode, é onde as crianças podem brincar, é onde vira praia, é onde há o contato com outros seres, é onde faz barulho. Essa é a força Yang, é a onda bonita aparecendo, é onde os surfistas vão aproveitar, é a força Yang. Agora, daqui a pouco ela vem naquele equilíbrio, puxando novamente todo o seu potencial e se aquietando nas profundezas do oceano. E é assim que nós devemos viver, dando possibilidade para a nossa força Yin, essa força que nos convida a se recolher, a meditar, a estar só. E sentir isso. Então, quando você chega na tua casa e está sozinho, e não tem ninguém em casa, ninguém chegou ainda, e você ai, meu Deus, vou ficar sozinho, vou ficar maluco. Vou ligar a TV, vou ligar o rádio, vou entrar na internet, estou sempre no WhatsApp. Em que momento que a força Yin vai se manifestar? A gente precisa dar espaço. Essa força, ela não está encontrando espaço em nós e nem no nosso planeta. Nós estamos muito Yang. Então, meu convite nessa noite é: vamos trazer o nosso lado Yin à tona. Eu quase falei Yang, porque o meu lapso ainda me convida, o meu inconsciente ainda me convida para ser Yang. Eu sempre tenho que estar cuidando para ser mais Yang. É por isso que eu sempre me senti um pouco diferente, né? Mas essa polaridade Yin, ela vai trazer para você centro e sentido, tá? Queria dizer para vocês que quando a potencialidade Yin fica adoecida em nós, quando nós estamos muito Yin, por exemplo, e a polaridade Yang está muito pequenininha, só tem uma curvinha para o Yang, e o restante tudo é Yin, a gente vai sentindo muita culpa. Agora eu vou falar das emoções que se tornam sintomas. A gente começa a sentir muita culpa, a gente recolhe, né? Ai, se aconteceu algo ruim lá, fui eu. Deve ser porque eu não sou tão boa. E a gente vai recolhendo, 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 e tudo isso vai causando internamente dor. Ela vai obstruindo potencialidade. É como se essa roda que deveria estar fluindo, ela vai travando. E nós, quando estamos demasiadamente vamos ficando depressivos ou tristes primeiro, né? Muito tristes. Mais tarde vem a depressão e nós não queremos mais sair de dentro de casa, não queremos mais muito contato, porque falta a potencialidade Yang se manifestar. Nós vamos deixando demais o Yin tomar conta e é preciso cuidar muito. A gente tem falado tanto, ouvido tanto sobre suicídio. E quando a força Yin, ela toma conta do ser, o medo, a depressão, a tristeza, a culpa, elas podem, toda essa polarização do lado Yin pode levar uma pessoa até a cometer suicídio. Antes disso, a pessoa pode se auto-sabotar muito, ela pode achar que não merece as coisas, por isso a prosperidade não vem. A prosperidade, ela é resultado do equilíbrio das duas polaridades, gente. E é por isso que a gente precisa, sendo homem ou mulher, exercer os dois lados que nós temos em nós, as duas forças. Pais, pega seu filho no colo, brinca, conta historinha, faz trabalhozinho, vai para a cozinha, faça, quebre tabus, trabalhe ouvindo alguém. Mulheres também, abracem seu lado feminino, curtam seus ciclos, fique em silêncio quando o teu corpo está te pedindo silêncio. Respeite a tua natureza interna. Homens também.
desfrute de todo o teu potencial. Eu tenho visto muitos homens que adoecem também por estar muito yin. É possível, sim. Muitos homens podem estar muito yin, podem estar muito recolhidos, muito silenciosos, muito indiferentes até aos outros, muito preocupados com detalhes, muito perfeccionistas. Homens, então explorem o seu lado yang também. Bom, e o lado yang quando adoece, o que será que vem? Quando o lado yang adoece, o lado yang vai trazer agressividade. O lado yang, ele vai trazer... Olá, que honra! Bem-vindo, Matsuda! Parabéns! Saudações, saudações, querido! O nosso candidato fez mais de 5.000 votos aí no estado do Paraná e ele está construindo aí a sua caminhada para nos representar, né, Matsuda? Nós estamos contando com você e também conte sempre conosco. Olá, Marisa! Marisa, que bom te ver, um abraço também. Elaine, legal, Elaine. Esse assunto realmente é maravilhoso, maravilhoso. Então, quando o lado yang adoece, polarizou. Não tenho espaço para silêncio, não tenho espaço para quietude, não gosto de praticar atividade que é muito calma, não gosto de lugar silencioso, parece funeral. Quando a pessoa fica muito assim, quer dizer, muito yang, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser ligeiro, tudo tem que ser barulho, pessoas barulhentas, né? Quando vai ficando em exagero, como é que essa pessoa vai ficando? Ansiosa, vai ficando ansiosa, vai ficando agressiva. Ela culpa os outros de tudo, fica intolerante, intolerante ao máximo, acha que a violência vai resolver tudo. Então, o lado yin, ele se culpa e o lado yang culpa os outros. Puxa, isso parece que está invadindo até as nossas redes sociais, né? Nós vamos percebendo que o lado yang, nessa caminhada, nessa derrocada, quando ele abraça o ser e não dá espaço para o yin, é o tsunami, vai derrubar tudo e todos. É uma onda desequilibrada. E essa pessoa acaba ofendendo, acaba violentando, acaba violando o espaço dos outros. Então, essa pessoa, o yang está tão expansivo que ele, se o yin é capaz de cometer o suicídio, o yang é capaz de cometer um homicídio ou feminicídio. E é triste, mas é possível detectar em nós o exagero do yin ou do yang e começar a cuidar disso. E como que a gente cuida? Quando eu estou percebendo que eu estou em desequilíbrio yang, exageradamente yang, a minha cura está no yin, em práticas, em busca de tudo que está do lado yin, né? Todas as habilidades, em todas as contribuições, né, energéticas da força yin. Então eu preciso procurar muitas atividades que são mais yin e colocar na minha vida, na minha história e explorar. Então foi mais ou menos assim que eu fiz, e percebendo que eu era muito yin, eu fui buscar a força yang para mim. Comecei a me expor mais, comecei a falar mais alto, comecei a falar das minhas vontades, comecei a estudar para isso, comecei a perceber que eu tinha um potencial, a me reconhecer, parei de me culpabilizar por tantas coisas na minha vida, comecei a permitir que cada um caminhe por si, que eu não preciso ficar cuidando, nutrindo todo mundo, porque era a minha força extremamente exagerada. E eu fui, então, percebendo isso, fui para a força yang para me curar, momentaneamente, assim, e de forma consciente, eu procuro isso. Quando eu percebo um lado, eu vou buscar no outro. E é assim que eu trabalho na terapia com yin e yang. E eu espero que vocês tenham gostado dessa noite.
Podemos explorar mais cada potencialidade dessa, porque esse tema a gente pode olhar para as nossas relações amorosas e a força Yin e Yang. Como é que a gente faz? Será que você vive um relacionamento onde você projeta, você não tem as duas polaridades em movimento porque você está projetando uma delas no teu parceiro, na tua parceira? A gente também pode olhar a educação com base nas forças Yin e Yang. Será que a escola hoje, ela potencializa as duas habilidades? Eu acho que não. Eu acho que não. A pedagogia do Yin e do Yang como pais, como é que a gente pode fortalecer uma criança nas duas polaridades? Não seja o Yin do teu filho, não seja o Yang do teu filho, da tua filha. Permita que eles se desenvolvam em ambas as polaridades, em ambas polaridades. Em vários aspectos, nós podemos olhar para a nossa sociedade e explorar amplamente, nós podemos olhar para o campo político e amplamente estudar nesse contexto o que está acontecendo hoje com a nossa política, com a nossa sociedade. Por que que uns olham tanto para o lado social? Por que que outros olham tanto para o lado da segurança, por exemplo? Porque uns são movidos pelo medo e outros são movidos pela culpa ou por outros fatores, né? Que a gente pode avaliar. Então, esse tema é fantástico, ele pode trazer muitas soluções para você entender o outro, entender as outras pessoas e a gente viver com mais respeito. Agora, eu quero que você pense aí, não sei se vocês pensaram na minha questão sobre... Oba, isso mesmo, Marisa, isso mesmo. E eu quero saber se vocês... Ah, ninguém me respondeu aqui. Será que alguém poderia me responder? É... Ah, Matsuda, querido, que bom, que bom. Vamos conversar muito ainda. Vamos fazer muitos projetos juntos, né? Então, a gente poderia pensar agora lá na questão que eu fiz sobre qual é o lado do nosso planeta que é mais yin e qual é o lado que é mais yang? Será que o Oriente é mais yin ou yang? O que é que vocês acham aí? Hein? Pelo menos alguém aí, arrisca para mim. Qual é o lado do planeta que é mais espiritualizado, que se movimenta mais pela essência, pelo menos a maioria das pessoas? Qual é o lado que se movimenta mais pela expansão, pelo movimento, pela estética? Eu não vou responder. Vou deixar essa pergunta como uma enquete para a gente conversar na próxima semana. Agora, eu vou tirar para vocês. Então, eu vou fazer essa pergunta, depois eu vou colocar ali como uma enquete, tá bom? Para vocês se olharem também e perceberem. Então, agora, nessa noite, a gente vai tirar, então, aqui a nossa cartinha. É o oráculo da autoestima, tá? Esse oráculo é da Claire Barbiero de Vargas. Ela que criou, depois vocês vão procurar lá quem que é a Claire. É uma pessoa fantástica. Eu vou colocar todas essas referências aqui para vocês depois. Pensa aí agora numa questão da tua vida, pensa no teu momento, em que emoção você está sentindo agora. Abra uma janela e veja qual é a palavra que você precisa acolher hoje. Qual é o ensinamento, tá bom? Eu vou tirar aqui uma carta, ela vai servir para todos nós, cada um vai colocá-la no seu contexto. Meu marido fala que eu não posso abaixar, porque senão vocês vão achar que eu já escolhi antes. Então, eu vou tirar aqui uma carta para vocês, para mim também. Qual é a palavra da vez?
Ai, que lindo, gente. Olha a palavra da vez. Eu não sei se vai sair espelhado, mas eu vou mostrar para vocês. Essa é a nossa cartinha de hoje. Eu acolho manifestar a qualidade de ser alegre. Sou uma pessoa que escolhe manifestar alegria em tudo o que faço e com tudo o que eu tenho. Eu ativo a qualidade da alegria. Agora, alegria, gente, tá? Depois eu tiro uma foto da cartinha, coloco aqui para vocês nos comentários. Eu vou editar aqui, colocar o nosso título de hoje. E com muita alegria, nós encerramos. Lembrando para você que o Espaço Território do Sol fica aqui na região sul de Curitiba, na cidade industrial, e nós temos lá um café muito saboroso. Nós temos todas as tardes, funciona até às 19 horas, e nós temos muitas atividades, muitas terapias, muitas. Nós estamos começando agora nos fortalecendo o nosso espaço com muitos profissionais, com terapias coletivas, estudo, se unir para a gente crescer e trabalhar nossas polaridades. Isso é equilíbrio. Então, muita paz para você, muito amor no teu coração, que a gente possa prosseguir com alegria. Namastê!